Pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast Falando sobre Deus. É sempre uma bênção, né, ter vocês por aqui. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa igreja o pastor Daniel Natalino e convidei ele para que ele viesse aqui, né, para a gente gravar uma conversa, né, porque o pastor Daniel tem muito a nos ensinar com sua trajetória, com sua caminhada. Pastor, quantos anos na caminhada, quantos anos de lida aí, quantos anos de ministério, como que começou tudo? Primeiramente, quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast e já começar com essa pergunta aí, né? Quanto tempo, como foi que começou essa história? Pastor Wanderson, obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse podcast que você tem gravado. E assim, eu comecei tudo, pastor Wanderson, foi no ano de 2007, onde tudo começou a acontecer no meu ministério. E aí foi uma sequência, foi várias coisas que foram acontecendo na minha vida, desde o início dessa minha chamada ministerial. E assim, é muita coisa para falar, sabe? Mas o início mesmo foi 2007, 2008, onde Deus marcou minha vida com a chamada para as nações. E desde então nós temos atendido esse chamado pelo Brasil e pelo mundo. Uma pergunta que eu sempre faço aqui com os pastores que a gente recebe, como que o senhor conheceu Jesus? Como que Jesus chegou até a tua vida? Foi através de alguém? Como foi esse primeiro contato com Jesus? Eu venho de uma família cristã, né? Minha mãe, saudosa irmã Cleusa, que o Senhor já recolheu, ela era uma senhora muito humilde, muito crente de verdade, e ela nos ensinou o caminho, né? Eu me lembro que até os 10, 11 anos, eu acompanhava minha mãe nas igrejas, né? Nós morávamos na zona rural na época, e depois a gente foi para a cidade e ali eu já comecei a conhecer umas coisas do mundo, e aí eu parei de ir com a minha mãe. E aí foi onde iniciou um processo terrível na minha vida, que é o processo do meu testemunho, né? Que eu conheci drogas, bebidas, prostituição. Mas depois de um longo tempo eu retorno. Mas assim, a minha mãe introduziu o evangelho em todos nós, os filhos, em casa. Então, o senhor nasceu em um berço, né, exatamente, cristão, evangélico, e por um momento se desviou, se afastou e depois retornou. Eu acho que a história de quase todos, né, pastor Wanderson, acaba que a pessoa, ainda mais no auge da minha adolescência e tudo mais, eu me afastei, só que ficou enraizado todo aquele período da vida que a gente passou do lado da mãe, nos cultos. Pode pensar que não, talvez tenha alguém nos ouvindo e acredita que talvez o que é plantado lá na infância, na adolescência, fica esquecido. Não fica. Eu me lembro que as noites fora de casa, fora da igreja, sempre vinha a memória, o coração, as palavras da minha mãe. E aí, depois de alguns anos perdido, eu voltei. E aí, de fato, né? Eu creio que agora eu respondo a sua pergunta, que realmente eu conheci Deus por uma experiência particular, né? Que quando eu retornei todo quebrado, todo ferido, machucado. E aí começou um processo de salvação na minha vida e eu mergulhei de cabeça. Então, sempre fui muito intenso, sou até hoje, me converti e logo já entendi qual era o meu chamado e mergulhei de cabeça e Deus começou a obra linda que Ele fez na minha vida. Certo, o senhor falou um ponto aí que eu achei muito interessante, né, a respeito, assim, quantas mães, pais que assistem o nosso podcast e têm filhos, às vezes, que estão afastados, né, pastor, desviados, Exatamente, longe dos caminhos do Senhor, mas que ouviram a palavra, né, que foram ensinados desde cedo, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É um desafio muito grande. Eu creio que em todo tempo, né, criar filhos é um desafio enorme. Ainda mais nessa nossa geração, mas eu sempre falo, se você tem uma promessa sobre a vida dos seus filhos, descansa o teu coração. Talvez a gente vai tocar algumas pessoas agora, pais que não sabem mais o que fazer com os filhos, que estão na rebeldia. O pior caminho é a pressão. O pior caminho é ficar em cima, é amaldiçoar. Você precisa confiar em Deus e deixar Deus fazer a obra que Ele tem em fazer. Foi isso que a minha mãe fez. Eu sempre falo uma frase muito marcante, que a minha mãe ela tentava tocar em mim todos os dias com suas mãos.
mas era impossível, porque eu desapareci no mapa. Saí de casa e sumi, não dava notícias. Só que a minha mãe tocava na minha vida todos os dias com as suas orações. Então, fica aqui um conselho para quem está atravessando algum período difícil com filhos, é confiar, descansar o coração, porque assim como Deus fez na minha vida uma obra de resgate e me trouxe, realizando o grande sonho da minha mãe, que era de me tornar um pregador, um pastor, eu creio que vai acontecer na vida de todos os pais que acreditam que tem um filho que está afastado e vai voltar, e Deus vai completar a obra. Aqui uma ressalva, que a minha mãe, ela sonhou com tudo isso que eu vivo hoje, mas ela não viu nada disso. Deus recolheu ela, e só depois de 1 ano da morte da minha mãe é que eu me lancei aos pés de Cristo. É aquilo que a gente fala, né? A gente só vai dar valor quando a gente perde. E literalmente essa foi a minha realidade. Não quer dizer que seja a realidade de alguns que estão me ouvindo. E então, assim, minha mãe, eu naturalmente, eu já viajei mais de 20 nações do mundo, pastor Vans. Já preguei para números exagerados de pessoas que eu chegar a tremer, de me sentir incapacitado, e ao redor do mundo viajando, e minha mãe não viu nada acontecer. Ela não viu nada, e assim, às vezes você quer ligar, né, falar, mãe, eu tô aqui em tal lugar, acabei de pregar em tal igreja, aquela hora que você volta do culto no hotel, e aí, frequentemente vem isso no meu coração, mas eu sei, eu estou em paz, porque eu sei que ela está no descanso eterno, e é para onde a gente está lutando para chegar também um dia, se assim o Senhor, no seu arrebatamento, ou até mesmo antes, a gente precisa estar pronto para essa hora, e eu creio que eu encontrarei minha mãe ainda, novamente. Um testemunho forte. É um testemunho forte. Realmente. Quantas vezes ela deve ter orado por isso, demais, né? Demais. Mas a parte, né, boa disso tudo é que as orações dela chegou até o trono. Né? Chegou. E Deus respondeu, né? Tá aqui o Senhor. Vamos lá. Sobre os seus primeiros passos na fé. Sempre que eu, como o senhor tinha uma certa experiência, aprendeu e tudo, mas uma coisa é você aprender ali ouvindo, e outra coisa é ir para o ministério, ir para a chamada, ir para, como o senhor disse, já há 20 nações que o senhor já andou, então, mas antes das 20 nações teve os primeiros passos. Conte para nós como foram os primeiros passos. Os primeiros passos foi escola dominical. Eu era um aluno assíduo. Eu fui criado, né, para entendimento melhor, na Assembleia de Deus, nascido e criado no Evangelho dentro da Assembleia de Deus. E escola dominical, nós tínhamos uma classe de, acho que é Primeiros Passos mesmo nome. E eu me lembro do pastor que nos discipulava até hoje, que é o pastor Boaventura. Era um homem muito amado, um homem que tinha muita paciência. E ele nos ensinou a amar Jesus. E os ensinamentos eram muito maravilhosos. E eu sempre gostei de ler, né, depois que eu me converti, né? E adotei esse hábito da leitura rápido. Então eu ia para casa e lia já a revista do outro final de semana. Já lia, e aí quando eu chegava no dia eu já queria até comentar. Então foi muito precoce, né? Os meus primeiros passos foram primeiros passos de muita dedicação, e eu sempre falo que quem é de ir vai. Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Então eu nunca fui de arranjar desculpa, eu sempre fui de querer avançar, conhecer mais. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, tudo para mim era muito chocante. Eu via aquelas irmãs, os jovens pulando pentecostais, eu não sentia nada daquilo, não tinha conhecimento. Eu falava, mas como é que faz para sentir aquilo lá? E aí eles me explicavam como é que tinha que fazer, aí você tem que orar, Daniel, você tem que jejuar. Então como é que eu faço isso aí? Aí sempre foi assim, os primeiros passos foram de muita entrega mesmo, e renúncia também, né? Eu lembro que os jovens queriam jogar futebol, e não é porque jogar futebol é pecado, eu gosto muito, mas na ocasião, lá no meu início, é algo que eu renunciei para ficar em entrega total. Os jovens iam na época tinha muito isso, né? Ia para os rios tomar banho, né? E aí eu sempre ficava em casa, aquela coisa, mas era Deus já criando uma estrutura para aquilo que eu ia viver futuro. Eu não me arrependo de nada, pastor. Então meus primeiros passos foram de muita dedicação. E quando que veio o start, assim, para dizer assim, olha, meu chamado, meu ministério, vou começar a pregar,
o desejo no coração de ministrar a palavra para outras pessoas? Quando que veio esse start? O start, repito, veio precoce. Veio num culto de jovens, eu estava sentado e naquele tempo tinha mais 2 jovens que vieram da mesma vida que eu. Éramos tipo parceiro lá no mundão. E aí eu vi que eles tinham desaparecido há um tempo, mas não imaginava que já estavam na igreja. Quando eu chego na igreja, para o meu susto, quem está lá? Eles. E quando eu olho para um deles, no culto de sábado dos jovens, o líder de jovens cedeu oportunidade para ele, pastor Vandes. E aí eu vi ele indo, fiquei olhando, falei, eu quero ver o que vai sair desse cara. Eu conheci a vida dele todinha lá fora, vida trilouca. E aí ele cumprimentou a igreja e começou a falar. E a fala dele foi gerando um negócio em mim assim. Eu falei, mas como é que esse cara fala assim, meu irmão? Como é que ele conseguiu? Pô, eu conheço esse menino. Ele falou de um jeito que ele impactou a vida da igreja, o Espírito Santo batendo forte no coração dele, ele conseguiu verbalizar isso de uma forma poderosa, chocou, realmente me chocou muito. E aí ele sai, agradece a oportunidade, desce e senta do meu lado. Quando ele sentou do meu lado, a minha reação foi bem assim, ó. Eu olhei para ele de cima e embaixo, porque eu estava espantado. Aí terminou o culto, eu chamei meu líder na época e falei assim, eu quero fazer o que ele fez hoje. Aí o meu líder falou assim, mas Daniel, mas não é assim. Eu falei assim, olha, eu não quero saber como é que é. Eu só quero saber que se vocês não me ajudar a fazer isso daí que ele fez hoje, eu não vou ficar aqui na igreja. Aí ele ficou espantado, pelo amor de Deus, falou assim, ó, eu descobri que eu quero fazer esse negócio aí. Eu quero falar também lá em cima. Meu amigo pastor Vandes, o que era para ser uma alegria para o meu líder acabou sendo um tormento, porque eu não dava mais paz. De verdade. Ele falou assim, ó, então você tem que comprar uma Bíblia, você tem que comprar livro e começar a ler. Aí eu vou te dar a oportunidade. Aí eu fui lá e comprei a Bíblia, comprei o livro, falei, sábado que vem eu falo? Ele diz, Daniel, calma, no outro eu deixo. Meu amigo. Chegou outro final de semana, eu quero falar, aí ele não teve como me segurar. Ele falou assim, ó, vai ter um encontro de jovens no setor e você vai ter uma chance lá de 10 minutos. Meu amigo, ninguém falava mais comigo, eu só dentro do quarto, orando e estudando. E aí eu me lembro que naquela tarde eu não fui tão bem. Quando eu recebi a oportunidade, eu travei. Inclusive, hoje eu trabalho com muito cursos de capacitação e qualificação para líderes e pastores, para pregadores iniciantes, e eu ensino sobre isso, como não travar em cima do púlpito, né? Mas naquele dia, eu travei completamente, não consegui ler um simples versículo. E aí uma voz veio no meu ouvido dizendo que eu não era para aquilo. Mas aquilo era só uma tentativa diabólica de me tirar do foco. Mas respondendo sua pergunta, pastor, foi nesse dia que eu descobri a chamada evidente que Deus tinha para a minha vida, e então nunca mais parei. Comecei a pregar em cultos de voto, que os pregadores da sede não iam, que eles queriam pregar para grande multidão, eu ia para culto nas linhas, pegava a minha bicicleta que eu tinha na época, ia, chegava lá, o dirigente olhava para um lado, olhava para o outro, não via pregador nenhum. Quem que ele chamava? Ah, irmão, vamos ouvir o jovem Daniel então. Era a minha chance. E foi ali que eu fui dando os primeiros passos. Pastor, o senhor falando isso aí, eu vivi também muito isso, mas é uma coisa que a gente aprende com a experiência, com o tempo, sobre estar no lugar certo, né? Sobre ter oportunidade, sobre ter ali, aproveitar oportunidades que aparecem, né? Se preparar, estar preparado e aproveitar oportunidades que aparecem. Quantas vezes, muitos cantores, às vezes, que hoje são conhecidos aí, que aproveitaram a oportunidade. Né? A pessoa ali que era para ministrar o louvor, ela faltou, ela às vezes não cumpriu a agenda e pegou uma oportunidade que estava preparado, cheio de Deus, Deus usou e deslanchou. É isso mesmo, você tem que estar sempre pronto, né? Porque o de repente de Deus já fala, de repente. E foi assim, pastor, eu usava todas as oportunidades que apareciam, nenhuma deixava passar. E eu fui despontando, né? Alguns jovens foram ficando e eu fui avançando. Eu digo isso com tristeza, nem é com alegria, mas quando Deus tem uma chamada na sua vida, se você unir a dedicação, né, e a persistência,
né, você vai chegar em qualquer lugar. Com planejamento, você vai aonde você sonha. Então, Deus eu tenho continuado vivendo essa mesma intensidade hoje, né? Eu tenho essa mesma paixão hoje, eu sou muito intenso. Tudo eu faço de forma intensa. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu amo fazer, apesar de que eu estou um pouco cansado já, porque você chega um ponto que você não quer mais viajar, né? E assim, tem dias que a gente vai pelo propósito mesmo, você vai porque você precisa honrar aquele compromisso, mas eu sempre falo que Deus muda as coisas sem mudar o seu propósito. Então nós estamos entrando na nova fase do meu ministério hoje, que eu quero diminuir minhas viagens, mas Deus não vai mudar o propósito, vai mudar o formato, né? Que não tem como deixar de fazer algo, não tem como. A gente foi chamado, não tem jeito, o senhor sabe disso. Maravilha. Seguindo aqui com a bate-papo aqui com o pastor Daniel, pastor, o senhor até mencionou, né, ele uma pergunta que já é uma curiosidade minha também, pessoal, tenho certeza que alguns também devem ter a mesma curiosidade. O senhor viajou a muitos lugares, mas eu quero começar perguntando para o senhor dos países, dos lugares que o senhor foi, qual lugar que mais te marcou e por quê? Pastor, é uma pergunta fácil ao mesmo tempo difícil, mas existem alguns lugares que eu passei que foram inesquecíveis. O primeiro que eu diria é África. Eu tive a oportunidade de conhecer a África e na ocasião em que Deus me levou até a África, eu fui até Angola. Angola é um país que eu amo demais, inclusive um abraço para todos os nossos amigos pastores, filhos que a gente tem ali na Angola. Eu passei 15 dias lá, pastor Wanderson. Eu posso dizer para o senhor que foram 15 dias que mudaram de forma drástica a minha forma de ver o Evangelho e o Rei. Eu fiquei apaixonado pela forma em que eles se entregam e também recebem, né, o Evangelho. A gente viaja bastante, tem lugares que a gente vai que a gente percebe que o povo não quer receber a palavra. Não querem. E na África eu tive assim uma experiência que me marcou muito, porque a igreja naturalmente é o pregador que tem que mover a igreja, mexer com a igreja. A igreja na África, ela mexe com a estrutura do pregador. Você já chega de um ambiente, você percebe, aqui não é brincadeira não, aqui o povo quer de verdade. E aí, quando eu falo que algumas igrejas não querem, eu não estou generalizando. Mas África, né, em primeiro lugar, eu vou dizer outra aqui agora que eu não fui para ministrar, mas eu fui para fazer uma capacitação, para me estudar e tudo mais, que foi Israel. 2016 eu fui em Israel, em Jerusalém, e passei, se eu não me engano, 7 dias. Essa foi uma segunda viagem da minha vida que eu acho que todo cristão deveria fazer, pastor Márcio. Ir em Israel. Eu fiquei, olha, eu não tenho palavras para descrever. Mas já fui muito, eu me lembro, Holanda, eu fui mais de 5 vezes na Holanda, eu acho, e 4 ou 5 vezes, e as experiências na Holanda também foram muito fortes, né? Tem muitas igrejas de cabo-verdianos na Holanda. Tem um grande amigo lá, pastor John Benes, um querido de Deus que sempre me recebeu lá, pastor Araújo. O John está em Roterdã, pastor Araújo está em Amsterdã. São amigos que Deus colocou no meu caminho e a gente construiu uma história muito bonita junto, vivemos momentos marcantes ali. Lisboa, Portugal também, enfim, pastor, muitos países. Suíça, Itália. Nessas viagens, nessas missões feitas aí, o senhor viu alguma coisa assim extraordinária da parte de Deus que possa compartilhar conosco, né, com os irmãos que estão nos assistindo também, algo que Deus fez, algo que da parte de Deus assim marcou também profundamente a tua vida? Olha, na Holanda, eu fui lá às vezes que eu falei aqui, 4 ou 5 vezes, foi muito por conta de milagres. Eu recebi esse chamado forte, esse dom para curas e maravilhas logo lá no meu início. Orava muito por milagres no Brasil, fui para a Europa, passei longos anos na Europa e não orava por milagres lá. Eu fiquei quase 10 anos, pode dizer, em Paris, na França, e não orava por milagres. Quando o John me levou para a Holanda,
que eu cheguei lá, a primeira noite de um congresso, eu preguei pouco e fui orar por milagres. Eu fui meio que desafiar, ver se aquele dom estava em mim ainda. Pastor Vandes, sobrenatural. Desculpa só te interromper aqui, mas por que o senhor não orava por milagres na Sabe que essa pergunta é uma pergunta que pouca gente me faz quando eu falo isso. O senhor foi uma das poucas poucas pessoas que me fez essa pergunta. Eu nem sei te explicar o porquê, pastor. Eu não estava em crise, mas eu vou falar uma coisa aqui que quando o senhor estiver lá, o senhor vai saber. O peso espiritual que tem na Europa é muito grande. Um peso espiritual, assim, de país para país, a França propriamente é um país que tem culpa de muito sangue inocente. E as igrejas lá fora, tanto na Europa como na América do Norte, os pregadores têm muita curiosidade de pregar fora do país, mas assim, era a minha curiosidade, só que pregar mesmo, igreja para pregar, assim, que tem aquele poder que o pregador gosta, é Brasil. Lá fora não tem tudo isso, essa explosão. Então, eu acho que isso acabou me influenciando. O povo é um povo mais cético, né? É tipo aquilo, não precisa de tanto, não precisa de muita coisa. Se você vir aqui no culto já era uma realidade naquela época. Hoje está bem diferente. Hoje já o negócio as igrejas estão muito fortes, estão crescendo, mas eu não orava. E aí quando eu fui para Holanda, comecei a orar por milagres novamente. Então eu vi muitos milagres fortes acontecendo que marcaram muito também minha vida ali, como muitos milagres extraordinários. Mas no Brasil mesmo, antes, eu já orei por muitos cegos enxergar. Tem cidades aí que foram marcadas pelo meu ministério e marcaram minha vida também. Né? Eu me lembro, não sei se foi esqueci o nome da cidade agora, não sei se foi Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste, Urupá, cidades que marcaram muito a minha vida de curas mesmo, cego enxergar, pessoas que não andavam voltaram a andar. Então muita coisa boa que Deus já fez através do meu ministério, mas eu falo isso com muita humildade, pastor, porque a gente precisa entender o nosso lugar no reino. Eu sou apenas um servo de Deus que estou a serviço, servindo a noiva de Deus. O senhor sabe que é a segunda vez que eu estou aqui com o senhor e eu não imponho nada para servir a noiva de Cristo. A minha vontade é só servir mesmo e contribuir com o reino. Daniel, qual que é a grande diferença aí entre a igreja da Europa e a igreja da África? As igrejas na África, né, a África, elas têm algo que nós não temos. E nós temos algo que eles não têm. Quando eu saí lá da França, de Paris, e eu fui para a África, né, eu levei um choque muito grande porque eu cheguei em estruturas limitadíssimas. Metade da igreja era coberta, outra metade não era. Não tinha piso, nem contrapiso, nada era chão. Né? O contrabaixista tinha 3 notas, tinha 3 cordas. O baterista tinha uma caixa, tinha um tom e tinha o bumbo e um prato. Né? A guitarra tinha só 2, 3 cordas. Só que quando eles tocavam, era sobrenatural a presença de Deus. Aí vamos lá. Essa é a parte que nós temos e eles não têm. Nós temos a estrutura, nós temos o conforto, nossos templos estão climatizados, as nossas poltronas são confortáveis, nós temos uma bom estrutura de som, de iluminação, temos tudo, a estrutura está impecável. Essa é a estética, que é algo que eles não têm lá, correto? Agora vamos para o que eles têm lá e que está faltando em nós. Eles têm lá entrega absoluta, uma paixão louca por Jesus, como se fosse a última vez na vida que eles fossem cultuar a Deus. Então eles entregam tudo. Só para você ter uma ideia sobre essa palavra entregar, no literal, eles têm 2 gasofiláceos no altar. Tá? Um está escrito igreja, outro está escrito profeta. Se eles tiverem 2 notas, uma vai para a igreja e a outra vai para o profeta. Eles entregam literalmente tudo, até na vida financeira, que é a área que eles são mais precários. Olha para você ver, pastor Vandes. Aquilo que mais dói
é aquilo que eles têm menos problema. Eles são resolvidos da cabeça. Então, eu aprendi muito isso. A gente tem muito e agradecemos pouco. Eles têm quase nada e têm uma vida de devoção e entrega absoluta. É incrível, de verdade. Pastor, mas nessas andanças também, idas e vindas, eu já quero te fazer duas perguntas já em uma só. Primeiro, qual é a maior dificuldade em todas essas andanças? E segundo, se em algum momento desse, né, o senhor já passou por algum momento de risco, né, de afronta às vezes do inimigo ou até mesmo, né, nem só afronta do inimigo, mas talvez até alguma questão de segurança mesmo durante essa caminhada, essas viagens. Pastor, a parte que mais custa de viver o ministério que o Senhor me deu é todas as vezes que você precisa deixar a sua casa para mais uma viagem. É sempre uma dor, é sempre muito difícil. Eu sou casado há 18 anos, vamos fazer 19 anos de casado, mas a minha esposa, a pastora Carmelita, nós temos duas filhas. A nossa primeira filha é a Radassa, ela tem 14 anos de idade, e a nossa segunda filha é a Ágata, que tem 8 anos. Então, deixar a minha família e sempre foi muito difícil. Todas as viagens, elas sentem muito, e eu também sinto muito. Só que quando eu lembro que Jesus ele teve que abraçar a cruz também, teve que aceitar a cruz, a gente entende que é um chamado de Deus, né? Mas sempre, essa é a parte mais dolorida desse chamado meu, é estar distante da minha família, e principalmente algumas datas importantes. Eu já teve vez de eu estar viajando no aniversário das minhas filhas e eu não poder estar com elas, né? Então vai muita coisa nisso. Eu tenho muitas experiências assim com fronteiras, né? Quando você vai cruzar um país para o outro. Quando eu fui, por exemplo, para Israel, eu fiquei mais de 6 horas preso. E eles achando que eu era um árabe, né? Mas assim, tolice, porque o passaporte estava na mão deles, era o passaporte brasileiro. E aí arrancaram o solado do meu sapato, né, e virou aquela coisa toda. E eu vi uma cena de filme, porque eu assisti muito aquela série que policiais prendem as pessoas em aeroportos. E aí eu passando no meio do aeroporto, aqueles policial comigo. Eu me lembro uma vez que eu vinha de Portugal, de Lisboa, e a França tinha sofrido um atentado terrorista. E quando você está viajando dentro do próprio continente, não tem imigração do aeroporto para o outro. E aí eu vi que a fila, quando eu desembarquei em Paris, uma fila diferente da habitual, falei, pô, tá acontecendo alguma coisa. E eu não tinha reparado o jornal, a França tinha sofrido um ataque terrorista, e aí eles colocaram ali a imigração. E aí eu me lembro que a francesa, no dia, muito, muito severa, ela tentou de todas as formas me deportar, né? E eu me lembro bem que se eu não tivesse o domínio do francês naquele dia, ela tinha me deportado. Porque eu precisei falar de uma forma que eu não ia conseguir expressar se eu não tivesse o domínio ali do idioma. Então, aqui fica até uma deixa. Você que quer viver um chamado, você precisa se preparar. Vou falar melhor. Eu quero ir para as nações. Você está estudando algum idioma? Você está estudando o idioma do país que você quer ir? Eu quero ir para as nações. Você tem um passaporte? O primeiro passo é fazer um passaporte. Você vai lá na página da Receita Federal, vai lá na aba lá, passaporte, vai seguir lá um protocolo, vai gerar um boleto, você vai pagar um boleto, acho que é R$257, vai comparecer no dia do posto da Polícia Federal, vai tirar seu passaporte. Então, a preparação, ela é uma parte muito importante para quem quer viver o ministério. E aí, eu tenho outras experiências, né, tipo de choque, de achar que vai morrer, avião cair, avião arremeter e pousar e de repente aí arremeter de uma vez, aí quando voltar ter televisão no aeroporto, aquela coisa toda. Também tem histórias de ficar em aeroportos, em rodoviárias, em BRs, ser esquecido, abandonado pelos pastores que já me levaram. Tem toda uma parte terrível do ministério. É os bastidores que ninguém sabe, né?
Que às vezes a gente chega na cidade, ok, top. Aí à noite a igreja vê a gente no altar, mas ninguém sabe o que esse camarada passou para chegar até na cidade. Então essa parte obscura do ministério, pastor, se eu for falar, tem muita coisa. Existem lugares que você é bem acolhido, bem recebido, e que você quer voltar. Já tem outros que você não vai voltar. É ruim para quem está na estrada, e só um viajante é quem sabe o quanto você ser bem recebido é importante. Você está horas, dias na estrada, você quer deitar numa boa cama, entende? Só que são coisas que você não quer exigir, porque vai soar arrogância. Então, eu poderia ser, vou usar essa palavra, eu poderia ser um playboyzinho gospel. Porque eu tenho um know-how, pastor Wanderson, hoje, que tem pregadores famosos que não tem. Por que eu digo isso? E por que eles são famosos e eu não sou? Porque eu não sou famoso, nunca trabalhei para ser famoso. Eu sou conhecido, é diferente. Né? O meu ministério ele tem uma expressão, é diferente. E por que eles são famosos? Porque hoje, com o advento da tecnologia, hoje, em 24 horas, se você tiver uma boa equipe de marketing e você souber fazer, em 24 horas hoje o Instagram promove o seu nome. Só que tem uma diferença, pastor Wanderson. Você se torna conhecido, mas você não tem autoridade. Certo? Então, assim, eu tenho um know-how hoje que eu poderia ser um babaquinha, fazer um monte de exigências aqui ali, mas eu escolhi ser simples. E tem pastores que não sabem diferenciar a sua simplicidade e acaba ferindo a honra. Ah, não, o pastor Natalino é simples. E aí acha que a gente não merece o melhor. E o melhor dentro das condições do companheiro, do pastor, da igreja. Não é também subir uma régua lá em cima. Mas é que tem lugares que os pastores se sentem que ele não está nem aí para você. E aí eu não deixo isso entrar no meu coração, porque a igreja dele não tem nada a ver com isso. À noite o povo quer ver Deus usando a minha vida. Mas se eu deixasse entrar no meu coração, como que a maioria deixa entrar no coração, chega no culto à noite e não entrega nada. Aí, eu também não vou pregar nessa igreja do pastor, também eu só vou lá, tal. E aí o cara aí começa a pregar só pelo dinheiro, só pela oferta, só pela conveniência, só pelo status. Então, assim, já fui muito bem recebido em lugares, chegar em cidades que eu não sabia nem como entrar no hotel, entende? Eu vou falar de novo sobre a Holanda. Eu me lembro que uma vez que eu fui, das vezes que eu fui lá, o pastor John me colocou no hotel. Pastor, sem brincadeira nenhuma, eu não sabia nem como ligar a luz daquele lugar. O banheiro, tudo era tudo tecnologia avançadíssima. E assim, um tratamento incrível, que a gente quer falar assim, se eles soubessem de onde eu vim, quem eu sou, eles não estavam dando um tratamento como esse. Em contrapartida, pastor, te tirar de casa e te deixar você em rodoviárias com 2, 3 ternos suados, já está cheirando mal dentro daquela mala, e aí você ligar para um, ligar para outro, o pastor desaparecer, entendeu? Não te buscar, em aeroportos do mesmo jeito. E sim, tem muita história triste, pastor, que eu falo, somente um chamado é que suporta isso. E a igreja, é legal sua pergunta, sabe por quê, pastor Wanderson? Porque a igreja desconhece essas partes. A igreja, ela une a minha vocação, que é esse chamado, com o luxo e com o status. Quando alguém me vê, esses dias eu estava, acho que era no Mato Grosso, eu decidi que eu ia usufruir da estrutura do hotel. Aí eu falei, vou curtir a piscina. E vou gravar que eu vou tomar um banho de piscina hoje. Nunca faço, vou fazer hoje. Aí fui lá e falei, vou desfrutar hoje da piscina e tal. Aí postei eu mergulhando na piscina. Aí justamente naquele dia, naquele stories, o inimigo mandou uma filha dele lá e falou assim, nossa, vida de pastor é uma delícia. Eu queria ter uma vida dessa. Você entende? Porque a maioria das pessoas da igreja, eu digo igreja assim, as pessoas que congregam, liga o ministério com algo luxuoso. Agora, eu sou maduro de entender que tem alguns que estão se prevalecendo do chamado, estão fazendo fortunas, mas a gente não está falando disso. Estamos falando de quem está fazendo a obra com humildade. Elas não imaginam o tanto que a gente sofre, o preço que a gente paga de estar na estrada todo dia. Às vezes você vai viajar 4, 5 horas de carro, o pastor coloca você num carro
que não tem ar-condicionado, não tem nada, e ele quer que você chegue vivo e animado para pregar à noite. Então, assim, são várias intempéries que a gente tem que aprender a lidar para você conseguir chegar numa cidade e voltar, porque a parte mais fácil não é chegar, pastor, a parte mais difícil é você voltar, é você ser convidado outra vez. Então, essa é a minha alegria. Todos os lugares que eu fui uma vez, eu sempre volto 2, 3 vezes, porque a gente tem sempre a maturidade de entender a realidade do pastor, só que também, às vezes, a gente percebe que o pastor que está convidando, ele não está fazendo questão nenhuma de que a gente tenha vontade de voltar. Exatamente, não deixar isso, né, pastor? Não deixar. É ferir também o coração, né? Não Porque pode. senão acontece uma Não situação pode. assim, a pessoa, né, ferir o coração, ela vai ficar desgostosa ali com o que está fazendo. Eu disse até mesmo, até compartilhar rapidamente, eu uma vez fui ajudar, né, um pastor e saí da minha cidade, andei vários quilômetros, fui ajudei o dia inteiro, né, inclusive em mão de obra da igreja, na hora de dormir à noite. O pastor falou, você vai dormir aqui mesmo. Eu falei, onde? Ali no altar, ele tem um tapete duro, seco. Jogou uma almofada e pronto. Daí, pode passar para dormir aí. Fiquei bem chateado aquele dia. É difícil, então, assim, né? faltou o quê? Faltou honra, né? Honra. Faltou honrar, faltou. Isso a gente sabe também que acontece muito. Né? Infelizmente, é uma parte que o senhor que está na estrada todos os dias tem que enfrentar, né? De vez em quando acontece a situação Acontece. Assim. Tem que saber lidar. Pessoal, mas é isso. É um papo rápido hoje aqui, aproveitando a oportunidade com o pastor Daniel. Né, quero abrir esses momentos finais aí para as considerações do pastor. Ele também tem um material que ele trabalha aí, se ele quiser, o pastor passar, fica à vontade também, ter o contato para que as pessoas possam, né, entrar em contato com o senhor para pregar, para ministrar nas igrejas. Enfim, esses minutos finais aí, para que o senhor possa, né, dizer o que o senhor faz e como que as pessoas podem entrar em contato aí com o senhor. Pastor, primeiro quero agradecer pela oportunidade de ter gravado esse podcast e eu queria deixar 3 conselhos aqui para a gente concluir, que eu anotei aqui para mim não esquecer, que são 3 inimigos terríveis que qualquer pessoa que quer ter um ministério sólido, profícuo e transformante precisa vencer. O primeiro dele é a pressa de aparecer. A pressa de aparecer, de querer ser visto, é um inimigo a ser vencido. Então, eu vou dar uma dica para essa pessoa que está com dificuldade com isso. Prefira primeiro se aprofundar. Esse é o período de se aprofundar, mergulhar no estudo, buscar de Deus e deixa que, na hora certa, ele vai revelar aquilo que ele tem através da sua vida. O segundo inimigo que eu notei aqui é o orgulho de saber. Tem muita gente que sabe e não fala que sabe, porque quem sabe não fala. Então, assim, o conselho que eu deixo para quem tem dificuldade, às vezes, né, por exemplo, eu falei das minhas experiências aqui, mas eu falei num tom de querer compartilhá-las e também para ser um conselho para quem vai nos ouvir, está nos ouvindo, mas não é por orgulho, né, o orgulho daquele orgulho malicioso. Eu sempre digo para quem tem um pouquinho de dificuldade com isso, é que você tem que sempre se manter como um aprendiz a vida inteira. Que daí você vai aprender, porque quando você para de aprender, você para de crescer. E o terceiro é o medo de perder. Toda pessoa que tem medo de perder, ela se torna uma manipuladora compulsiva, que ela quer controlar pessoas. E aí eu quero que fique bem registrado isso, que você tem que ter confiança de que o que é seu ninguém toma. O que é seu, e essa sensação de medo de perder, pastor, eu tenho medo de perder meu cargo na igreja, tenho medo de perder a minha igreja, tenho medo de perder... Essa sensação não é de Deus. E aí quando você tem ela, você acaba se tornando um manipulador compulsivo, e isso não é algo que agrada a Deus. Então aqui estão os 3 inimigos, a pressa de aparecer, o orgulho de saber e o medo de perder. E dito isso, eu quero agradecer. Você que tem interesse em conhecer melhor o meu trabalho, eu trabalho com mentorias individualizadas, trabalho com palestras de alta performance para empresa, tenho curso de capacitação e qualificação para líderes e pastores. O pastor Vantos vai deixar editado aqui o meu contato e vocês vão ter a oportunidade de poder conhecer melhor o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos,
Um beijo no coração, obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Isso, pastor, eu que agradeço a disponibilidade, sei que canseira, corrida aí, né, vai para lá e vem para cá, mas tirou um tempinho para vir falar conosco. Nós temos uma aliança, meu amigo. Graças a Deus por isso. Então, quero agradecer vocês aí que tiraram esse tempinho aí para serem edificados também, como eu fui nesse momento, né? E novamente passo a agradecer, dizer que as portas estão abertas. Amém, meu amigo. Né? E que o Senhor continue usando a tua vida poderosamente. Glória a Deus, obrigado. Gente, valeu, obrigado aí, tá? E você que não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, fortalece a gente, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos aí com teus amigos, tá bom? Eu sei que assim o Senhor vai nos abençoar. Deus abençoe, até a próxima.